Bem-vindos ao nosso canal. Contato sobrenatural. Em certa cidade havia, há muitos e muitos anos, uma velha rica, que atacada de estranha loucura, queria se tornar imortal. Quanto mais envelhecia, mais se apossava dela o medo da morte. Rezava todos os dias e todas as noites, pacientemente, e tanto pediu a Deus que lhe concedesse a graça de não morrer, que acabou conseguindo mais ou menos o que queria. Conseguiu para o seu mal, como se viu mais tarde. O caso foi que um dia ela sonhou que um anjo com asas cintilantes descia do céu. Ela se encolheu assustada e ao mesmo tempo esperançosa. Seu quarto havia se enchido de uma radiante claridade, como se de repente tivesse transformado numa opala gigantesca brilhando ao sol. E quando o anjo falou, todas as coisas que faziam algum rumor dentro da noite, os grilos, as aves noturnas, os carros, as pessoas que passavam falando alto ou assoviando, tudo se calou, tomado de espanto. Tudo ficou escutando a mensagem do céu, e o anjo falou: o Senhor ouviu teus rogos. Ele manda te dizer que faças construir uma igreja. Durarás tanto quanto durar esta igreja. Disse ele e desapareceu. A velha senhora acordou sobressaltada e nem pôde mais dormir o resto da noite, de tanta impaciência. Mal o sol espiou o quarto pelas frestas da janela, e a velha se levantou e saiu. Todos a viram muito ativa durante todo o dia, dando ordens, arranjando empregados, indo daqui para ali à procura de arquitetos. À tarde, soube-se que ela havia mandado construir uma igreja de pedra. Para que uma igreja de pedra? Perguntavam, estranhando, pois as igrejas da cidade eram todas de tijolo e cimento e duravam bastante apesar disso, e ninguém sabia a resposta. O espanto da gente que habitava a cidade cresceu quando se soube que a velhota maluca, em vez de ficar em casa calmamente, sentada em gostosa cadeira de balanço, contando histórias aos netinhos, ia todos os dias fiscalizar a construção da igreja, incitando os pedreiros aos gritos: andem depressa com isso, quero ver essa igreja pronta, senão eu morro. Os pedreiros abriam a boca, pasmos, sem entender patativa daquele mistério. No dia em que a igreja ficou terminada, a velha senhora deu uma festa e viram ela brincando e rindo, como se fosse uma criança. E desde então, ela ria muito e passava com um orgulhoso ar de pose diante da igreja de pedra, magnífica e quase eterna. Os anos foram se passando, morreram todos os velhos do lugar e só ela permanecia firme. Quando vinham lhe contar a morte de alguém, ela dava um sorriso, como se dissesse para si mesma: comigo isso não acontecerá. Com o tempo, sua família foi se extinguindo. Morreram seus filhos, netos, os bisnetos e os tataranetos, e ela ficou sozinha no enorme palácio vazio. Velha, enrugada, estranha e irreconhecível, não tinha mais com quem falar, pois morreram todos os seus conhecidos. Os moços, cujo espanto não tinham limites diante daquela velhinha infinita, não queriam saber de prosa com ela e tinham até medo de vê-la. A mulher já não contava os anos um a um, contava por séculos, fez 300, 400 anos e depois passou a ter 5, 6, 7 séculos. Então começou a desejar e pedir a morte, espantada com sua medonha solidão. Porém, a sentença de Deus estava dada. Duraria quanto durasse a igreja de pedra. Logo, se espalhou pela cidade que a velha senhora tinha arranjado outra mania. Sentava-se à porta de seu belo palácio e perguntava aos que passavam: a igreja de pedra já caiu? Não, minha senhora, respondiam eles admirados, não cairá tão cedo. Ela suspirava e dizia: ah, meu Deus, passaram-se anos, e ela perguntava cada vez mais ansiosa: quando cairá a igreja de pedra? Ó, minha senhora, quem pode saber quanto tempo durarão as pedras uma sobre a outra?
e todos tinham muita raiva e medo dela, pois ela fazia tais perguntas, além de cometer o desaforo de não morrer. A velha senhora, por fim, foi à casa do padre, contou-lhe tudo e pediu que deixasse ficar em um caixão dentro da igreja à espera da morte. Dizem que ela está ali até agora e reza sem parar, todos os minutos e todos os dias, pedindo a Deus que a igreja caia.